A gente vai se mudar. Oi, eu sou a Mi. Oi, eu sou a Helena. E esse é o Senhora e Senhora no Elástico. É o primeiro vídeo aqui, eu tô muito animada. Mas a gente vem contar pra vocês essa novidade super bacana, pelo menos pra gente. A gente adora escolher apartamentos e viver... Mentira, a gente não gosta de viver a ansiedade de procurar apartamento, não. Mas é legal visitar os apartamentos e eu gosto do entrar no apartamento e tentar imaginar a gente vivendo ali. Sim. Mas esse é o nosso primeiro apartamento. Se vocês não se lembram, a Mi voltou dos Estados Unidos em abril do ano passado e a gente se mudou em abril pra cá, né? Ela ficou ainda um tempo com a família, mas o que eu quero dizer ela não escolheu esse apartamento fisicamente, mas não deixa de ser tão importante. Verdade, assim, eu acho que foi super difícil acompanhar esse processo de escolha à distância, principalmente sem conhecer não só os apartamentos pessoalmente, mas sem conhecer a cidade pessoalmente, né? Eu tinha vindo a Niterói uma única vez, muito rápido, então eu não tinha noção geográfica nenhuma, localização nenhuma, clima nenhum, sabe? Eu não tinha experiência de viver na cidade antes de mudar para os Estados Unidos. Então, quando Helena e eu, a gente decidiu que a gente ia morar juntas assim que eu retornasse para o Brasil, eu acho que foi um misto de emoções no sentido de eu quero muito alugar um apartamento junto, a gente quer muito alugar um apartamento juntas, mas eu teria que fazer tudo isso por videochamada. Então eu acabei... Claro, a gente fazia videochamada, fazia gravação de vídeo quando a internet no apartamento não estava muito boa. Eu participei ativamente da escolha do apartamento, mas no final eu tinha que confiar muito na Helena no sentido de ela sabe onde é a localização mais legal, ela sabe se o apartamento é bom. Então se ela tivesse muitos pontos negativos, por mais que eu tivesse gostado do apartamento em si, eu deixava meio que tipo, não, tá tudo bem. Se ela tem esses pontos negativos, tem algum motivo, eu não vou insistir nesse apartamento, sabe? Eu acho que a escolha desse novo apartamento nosso foi muito diferente. Sim, pela primeira vez a gente conseguiu visitar, a gente visitou vários apartamentos. O mercado imobiliário aqui de Niterói tá muito aquecido, então a gente perdeu vários apartamentos, a gente passou pela frustração de se apaixonar por um apartamento e perder ele, porque outra pessoa já tinha entrado com ficha, já tinha entrado com pedido, enfim. Mas foi muito especial a gente estar fisicamente juntas para visitar esses apartamentos. Mas, mesmo que o próximo apartamento seja bom, eu acredito que vai ser muito mais especial viver lá. Esse daqui não pode ser... A gente não pode se despedir dele sem se despedir dele com carinho. Com carinho. Aqui, esse apartamento foi lar de muitas primeiras vezes pra gente. Sim, a gente teve a primeira mudança, porque mesmo que eu tenha feito a minha mudança pra cá primeiro, a gente teve que na rodoviária catar a Milena com 6 malas gigantescas e subir 3 lances de escada, assim, foi caótico. Mas foi a nossa primeira vez fazendo essa mudança. Foi a primeira vez pintando uma parede. Nossa, sim. A gente... Helena me esperou chegar, me esperou estar no apartamento pra gente fazer as primeiras modificações de fato no apartamento. Então a gente teve a primeira vez pintando essa parede do escritório, por exemplo. A gente pintou a parede do nosso quarto também. Tem alguns takezinhos que a gente foi gravando no decorrer desse ano que eu quero colocar no vídeo pra vocês acompanharem. Mas a gente teve uma experiência muito legal de vamos transformar essa casa, este apartamento, no nosso primeiro lar. Sim, nossa, realmente. Foi aqui que a gente teve o primeiro almoço em família. Nós duas temos uma visão de família muito parecida. É óbvio que família de sangue é família de sangue, mas a gente agrega as pessoas que nos fazem bem e chamamos elas de família. A gente acredita muito no Found Family, que é um trope literário, mas ele é real, sabe? Então, o primeiro almoço em família foi aqui, foi muito especial. A gente também teve a nossa primeira compra grande, que foi a nossa máquina de lavar, assim que eu cheguei. Nossa, sim. Que também veio acompanhado de um perrengue, porque assim que a gente comprou a nossa máquina de lavar, ela veio estragada, então a gente teve que acionar a garantia, coisa de uma semana depois que a máquina chegou.
E a máquina de lavar não é algo que você possa ir na loja, colocar numa bolsa na loja, trocar. Não, as pessoas têm que vir buscar, e aí vai, a gente fica sem máquina, aí volta. Sim, foi caótico. Sim. Mas também teve o nosso primeiro quebra-cabeça, né? A gente é apaixonada por quebra-cabeça, a gente fez vários quebra-cabeça à distância, e a gente teve o primeiro quebra-cabeça aqui. Sim, foi uma noite muito especial. Eu lembro que a gente tava com algum filminho da Disney na televisão. A gente tava montando o quebra-cabeça de 101 Dálmata, vendo 101 Dálmata. É verdade, em cima da nossa cama lá no quarto. Aí as gatas se juntaram, a gente tava tomando um cafezinho também. Foi bem especial. Foi. A gente teve os nossos primeiros jantares especiais aqui em casa também. Então a gente desenvolveu esse momentinho de ok, vamos jantar, eu, você e eu, cozinhando em casa. E vamos cozinhar alguma coisa diferente? Acho que a gente desenvolveu bastante esse gosto pela cozinha juntas esse ano, nesse apartamento. Sim, até porque a cozinha é gostosa, a cozinha é quadradinha. Eu queria muito ter achado uma cozinha parecida com essa, mas foi assim, quase impossível. Mas a nossa cozinha nova é um lugar que dá pra gente cozinhar juntos confortavelmente. Dá pra dançar na cozinha que nem duas viadas que somos. Que fazemos bastante isso nas noites que a gente tá cozinhando juntas e tendo esse momento date night. A gente gosta de dançar na cozinha. Sim. Teve, por mais estranho que isso possa parecer, teve, pelo menos pra mim, a primeira sensação de voltar pro apartamento noiva. Foi muito especial. A Mi provavelmente já estava se preparando para esse momento, porque ela sabia, mas eu que fui surpreendida com o pedido. Foi muito especial voltar e correr para as gatas e falar: agora eu espero que vocês gostem da Mi, porque é pra sempre. Foi muito, muito fofo. Eu planejei todo o pedido de casamento daqui desse apartamento, com você junto. Não todo ele, porque a ideia de pedi-la em casamento, a vontade de pedi-la em casamento, e o anel foi comprado com muita antecedência. Mas depois que algumas coisas do que eu tinha planejado não deram certo, eu tava tipo, como é que eu vou fazer isso? Onde é que eu vou fazer isso? E aí quando eu tomei a decisão, eu já tava morando aqui, e eu lembro de estar escrevendo os e-mails pro pessoal da Bienal do lado dela, sabe, no escritório. E eu no Incrível Mundo de Bob. Incrível Mundo de Bob. Ela não desconfiou de nada até o último minuto. Graças a Deus, né? Exato. Então, o nosso pedido de casamento, apesar de não ter acontecido dentro do apartamento, voltar pra ele noiva, planejar o pedido de dentro desse apartamento foi muito especial. Foi. Mas a gente também teve a nossa primeira DR. É verdade. A gente passou 2 anos namorando à distância, né? Eu lá nos Estados Unidos e a Helena aqui. A gente se viu uma única vez nesse período de 2 anos. E a gente ainda não tinha tido uma DR verdadeira. Uma grande briga que precisasse sentar e conversar. Olha, não tá bacana e tal. A gente não tinha isso. Não tinha tido nenhum tipo de discussão, embate à distância. Eu acho que o morar juntas, obviamente, é um desafio para qualquer pessoa, qualquer ser humano, não só no relacionamento amoroso. Mas eu acho que a gente... tirou de letra. Eu diria que a gente tirou de letra. A nossa primeira DR foi acontecer meses depois que eu tava aqui já. Por um motivo que hoje a gente considera besta, mas que, né, naquele momento fazia muito sentido. E a gente tirou de letra, mas a gente não deixou de passar por essa primeira DR, sabe? Sim, eu acho que a gente ganhou um bottom novo de resolução de conflitos. Correto. Não é? Como qualquer um que passou por um relacionamento à distância sabe que um dos grandes pilares pra ele é a conversa, é o diálogo. Então, uma coisa que deu muito certo pra gente foi passar por esse relacionamento à distância, porque quando a gente se mudou física pro mesmo apartamento, tornou tudo um pouco mais fácil. Então, antes das coisas realmente virarem motivos pra DR, a gente já falava. E não no nível, vem cá, vamos sentar, porque você fez uma coisa que eu não gostei. Mas muito corriqueiro, sabe? Era uma coisa tipo, não, mas eu acho que a limpeza não é assim, limpeza é assado. E a gente, então tá, vamos tentar assado.
sabe, nesse sentido, foi muito... Eu acho que as duas estavam abertas pra fazer acontecer. E foi nesse apartamento que a gente teve essa maturidade como casal. Eu acho que eu sempre vou ser muito orgulhosa da gente por esse momento especial. Sim. Mas falando em conquista, a gente teve nossa segunda compra, segunda Grande. maior compra, É. que foi o nosso sofá. Nosso sofá. Eu nunca tinha tido um sofá, tá? Eu tenho 31 hoje, eu moro sozinha há 11 anos. E o sofá sempre foi uma coisa não fútil, porque eu sempre quis um sofá, mas uma coisa muito cara. E uma coisa que, tem a cama no quarto, pra quê, sabe? Então, quando a gente tava criando esse lar e a gente resolveu, ok, agora a gente pode comprar um sofá, foi muito especial. Todo o ponto de, beleza, vamos experimentar sofás, vamos sair, vamos passear em busca, até a gente achar o que cabia no nosso bolso, porque eu não sei se vocês sabem, mas sofá é caro. Sofá é caro. Caro. Quando eu digo caro, é caro. Tá? Mas ele cabia no bolso. Sim. E foi esse momento de, ok, acho que agora a gente tá transformando a casa em casa mesmo. Em lar. Para além de local físico, sabe? Quando a gente colocou o sofá e a mesa juntos, e o rack com a TV, e decorou a nossa parede, que a nossa parede é horrível. Vou mostrar pra vocês como a parede desse apartamento é horrível. É muito horrível. Então a gente comprou ripa de madeira pra tentar fazer um painel ripado. Vocês já devem ter visto em outros vídeos, mas a parede anterior era tão ruim, que o ripado não colava na parede. A gente tinha que ficar colando toda hora. Assim, caótico. Mas quando a gente montou a sala, Sim. eu lembro de um dia muito específico, que a gente saiu da cozinha pra sala, a Milena parou do nada, olhou pra sala, olhou pra mim com os olhos marejados e falou: tem cara de casa. Sim. Eu, da mesma forma que a Helena, eu saí de casa cedo, né? Eu tinha 17 anos quando eu fui morar sozinha pra fazer faculdade. E a minha casa era resumida a cama, o guarda-roupa e itens essenciais. Enfim, é uma geladeira, um fogãozinho e tal. Mas eu nunca tinha montado uma sala porque era aquela coisa, não é prioridade, eu não tenho dinheiro pra isso. O que eu vou fazer com isso depois que eu terminar a faculdade? Enfim, que eu não tava num lugar que eu ia permanecer, eu tinha certeza disso. E eu acabei nunca comprando um sofá. Então a casa sempre foi... não tinha cara de casa, ela tinha cara de passagem, de passageiro. E eu fiquei 2 anos fora morando num quarto, né? Eu morava numa casa, mas o meu local dentro dessa casa era o meu quarto, então também não tinha um sofá. Então quando a gente veio pra cá e a gente começou a montar a nossa casa, eu acho que foi dando um pouco mais de... A gente tá montando um lar mesmo, para além de só montando a casa. Eu acho que foi bem especial. Eu acho que foi aí que a gente, pelo menos pra mim, foi quando caiu a ficha do caramba, a gente tá conseguindo criar um lar. Sim. Eu também acho que foi quando a gente terminou a sala, que a casa toda tava pronta, sabe? Tinha coisas a fazer que a gente queria fazer, mas a casa estava com cara de casa, a casa estava com cara de... Era receptivo chegar nela, sabe? Não era só um lugar de passagem. Então foi bem especial. Acho que a gente teve... Acho que a sala acabou sendo o cenário de muitos momentos especiais, porque mais pra frente a gente montou a nossa primeira árvore de Natal, que foi um momento muito especial pra gente, que ficou na sala, do lado do sofá, do lado da mesa de jantar. Então, eu acho que a sala foi um grande ponto na nossa casa. Eu acho que sempre vai ser. Tanto que no nosso novo apartamento, só um spoilerzinho, a sala provavelmente vai ser o primeiro lugar a ficar pronta. Justamente pra gente voltar com esse... Na verdade, ressignificar e reconstruir o olhar de essa é a nossa casa. Sim. Sabe? Uhum. Eu tô muito animada. Eu também. Eu acho que esse apartamento foi... Esse que a gente tá. Foi muito especial, foi cenário de muitas primeiras vezes, mas
também é hora de mudança, hora de... É hora de dar tchau. É hora de dar tchau, de dizer obrigada por esse apartamento, por esses momentos, mas é hora de criar novas primeiras vezes, novos momentos especiais nesse novo apartamento que a gente... Ai, que ódio, eu vou chorar. que a gente acabou de alugar. Sim. E acho que a gente tá preparando muita coisa especial pro próximo apartamento. Acho que ele vai ficar com cara de lar ainda. Mais ainda. Mais ainda, mas... É porque eu acho que quando a gente tava procurando esse apartamento aqui, a gente tinha muito na cabeça é um lugar passageiro no sentido de vão ficar 2, 3 anos só. A gente não tinha a pretensão de ficar aqui por muito tempo, mas a gente Também não esperava sair com menos de um ano, sabe? Mas acabou acontecendo, as coisas mudaram na nossa vida. O apartamento foi colocado à venda, a gente não queria passar pelo perrengue de ter que receber visita para o apartamento à venda. E aí a gente começou a procurar uma outra opção, uma outra forma de... um outro apartamento, não uma outra forma, mas um outro apartamento que pudesse acolher a gente por mais tempo do que esse aqui acolheu. E eu acho que agora a gente não tá indo pra esse próximo apartamento com essa cara de passageiro. A gente quer criar a gente raízes. Buscou esse apartamento com outro olhar. Com outro olhar, juntas, né? Juntas. Eu acho que esse foi o grande diferencial, talvez. Ok, agora a gente sabe quem nós somos como casal, quem nós queremos ser, quem seremos no futuro como casal, como indivíduos, o que a gente precisa num apartamento, num condomínio, numa localização, onde a gente mais está dentro da cidade. E acabou que demorou mais do que a gente esperava. Foi um processo muito longo, foi um processo muito estressante, mas no final das contas foi gostoso. No final das contas, quando a gente achou o apartamento que era pra ser nosso, a gente fechou o contrato em meia hora. Sim, a gente fechou o contrato antes de ir visitar o apartamento pessoalmente. Eu fiquei tipo assim, eu vou assinar amanhã dentro do apartamento, mas o contrato já estava confeccionado antes da visita. Só porque tinha foto, tinha vídeos, era Isso. tipo 100%, a gente só precisava medir um quarto. Era só isso pra gente fechar, de fato, não é isso. E aí quando a gente visitou, a gente saiu já quase aos prontos. Achamos o apartamento depois de 6 meses de busca, quase 6 meses. E sem sacanagem, sei lá, uns 10 apartamentos perdidos. Sim. Uns 50 visitados em 6 meses. Exato. Mas uns 10, assim, que a gente gostou, a gente fez a proposta e a gente perdeu pra outra pessoa. Então, acho que quando esse deu certo, foi tipo, ok, deu certo, vamos mudar. E agora? É colocar tudo que a gente tinha num caminhão e mudar pra lá em final de semana, porque, de novo, nós duas trabalhamos, nós duas, né, fazemos horário comercial. Eu nem tanto comercial assim, porque meu horário é diferente, mas, enfim. Meio loucura. A gente vai contextualizar tudo pra vocês em próximos vídeos, mas esse é só um boas-vindas ao... seja bem-vindo ao nosso canal. Exato. E adeus apartamento. Adeus apartamento, Acho que a gente tem muita coisa pra mostrar desse aqui, mas que vocês acabaram de ver nesse vídeo, nos intervalinhos aí. E ainda mais coisa pra mostrar do apartamento novo. Acho que vocês vão gostar de acompanhar. E é isso, fiquem ligados, estaremos aqui, se Deus quiser, 2 vezes por semana. Vai dar certo. 2 vezes por semana aqui no YouTube. Estamos no Instagram, eu sou Journal by Milha no Instagram. E eu sou Escreve Helena. Nós temos livros publicados juntas. 24 Horas para Não Se Apaixonar tá na Amazon. Helena tem outros 5 livros. Tem A Garota do Topo, Um Noivado de Farsa para Sofia, Nas Entrelinhas, Tudo Que Não Toleramos e Meia-Noite no Parque. E eu tenho Como Amar Uma Rainha também disponível para vocês na Amazon. Leiam, é um dos melhores livros da vida e não é só porque ela é minha noiva. Acho que é isso. Muito obrigada por assistirem. Se inscrevam no canal para acompanhar os próximos passos. Dá o seu like. Dá o seu like aqui embaixo. Compartilha o vídeo se você gostou. Comenta o que você quer ver.
Se vocês querem ver a pintura do apartamento velho ou só do novo. Se vocês querem uma live da gente abrindo caixa de caneca, a gente tem uma coleção de canecas, vocês sabiam? A gente tem. Pois é, vamos fazer um vídeo só de canecas. Isso. Quem apoia? Conta aqui embaixo. Enfim, comentem o que vocês querem ver, se vocês querem tour do apartamento vazio, tour do apartamento completo, pintura da parede, organização do escritório, enfim. Decidam, me contem o que vocês querem ver do apartamento novo. Hoje a gente tá gravando esse vídeo no dia 29 de janeiro. Pra soltar amanhã, porque a gente muda no dia 31. Então, se vocês estiverem vendo esse vídeo no dia 30, comentem aí, porque ainda dá tempo de eu gravar alguma coisinha antes da mudança. Senão, não dá tempo mais, entendeu? Mas continua comentando que a gente consegue gravar alguma coisa aí. A gente consegue. É isso. Acho que era só um bem-vindos e... Tchau, Obrigada. tchau. Tchau. Tchau.